pornografia digital está em toda parte. Então, como preparamos nossos filhos e filhas para vencer a batalha contra a cultura pornográfica que a cerca? É uma excelente pergunta de uma mãe chamada Molly. Ela disse: Pastor John, obrigado por este podcast e por todas as vezes que você fala sobre paternidade. Minha pergunta é: qual é a melhor maneira de preparar nossos filhos para viverem sozinhos em nossa cultura pornificada? Bem, duvido que eu tenha mais sabedoria sobre este assunto do que Molly e seu marido. Mas eu lhes darei uma lista de coisas que eles possam ao menos comparar com suas próprias e ver se talvez eles possam encontrar uma ou duas coisas úteis que eles não tenham pensado. Óbvio, quero deixar bem claro que quando você faz uma lista como esta, cada item é uma realidade. Uma realidade maciça. Não é apenas, aqui está outra coisa para arriscar da lista. Espero que estejamos cientes de que, embora eu vá pontuá-los rapidamente, cada um deles é uma obra do Espírito que requer todo o coração. Não há garantia de que nossos filhos serão crentes ou que caminharão da maneira que nós os faríamos caminhar. Eu encaro a questão desta forma. Porque algumas crianças confiam em seus pais e suas maneiras e querem conformar suas vidas com a visão de seus pais e fazer isso por conta própria um dia, enquanto outras crianças, quase desde o início, parecem tratar seus pais como se fossem tolos e insensatos ou indignos de sua confiança. Eles estão sempre desafiando em vez de dizer: Bem, mamãe e papai é que sabem. Eles são mais velhos do que eu e já passaram por isso muitas vezes. Por que isso acontece? Por que algumas crianças fazem isso, mesmo dentro da mesma família? Portanto, queremos estratégias que Deus possa usar para criar em nossos filhos uma profunda confiança pessoal. Primeiro em nós como pais, e depois através de nós como seus pais, para criar neles uma confiança no Deus vivo e verdadeiro, uma vez que nossos filhos vivem sua fé como completamente deles. Portanto, vamos ter isso em mente. Aqui não há garantias. Crianças dentro da mesma família, tratadas da mesma maneira, podem ser resistentes ou obedientes. E o nosso objetivo não é a conformidade externa com as regras. É um amor interior por Deus e seus caminhos. Então aqui vai a minha lista. 11 estratégias. Em primeiro lugar, as crianças precisam de um coração humilde para obedecer à mãe e ao pai e às Escrituras. Por isso, ore sinceramente, para que elas sejam humildes sob a poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5,6. Ore para que Deus lhe dê o dom de profunda humildade. Em segundo lugar, procure ser autêntico em seu próprio amor por Cristo, sua própria alegria nele e seu próprio deleite em seus caminhos. É difícil esperar que seu filho esteja satisfeito em Deus, quando não parece que Deus satisfaz a mamãe e o papai. Terceiro, sature sua família com a Escritura. Fale sobre isso de manhã, ao meio-dia e à noite. Fale sobre isso quando você se levanta, quando vai almoçar, quando está no carro. Fale sobre a palavra de Deus e procure ajudar seus filhos a compreendê-la. Trate a Bíblia como autoridade absoluta em sua vida. Orem para que seus filhos cresçam acreditando que este livro é a mais alta autoridade no universo sob o controle de Deus. Em quarto lugar, destaque na Bíblia a alegria superior que vem do conhecimento de Cristo, ao contrário de todas as formas de pecado que eles possam buscar. Faça disto um tema recorrente em todo o seu ensino. Junte-se a Paulo para dizer que você considera todas as coisas como perda em vista do valor incomparável de conhecer Jesus Cristo. Filipenses 3,8. Ajude-os a tornar isto real e a ver que é por isso que vamos obedecer. Há uma maneira melhor, mais alegre, mais duradoura, mais satisfatória em Deus do que no pecado. Quinto, conte histórias repetidas vezes da Bíblia, da sociedade, da história, das missões, sobre jovens, homens e mulheres que fizeram grandes sacrifícios pela alegria que lhes foi proposta em Deus. No final, a maioria de nossos filhos crescerá ansiando pelo verdadeiro significado das coisas.
assim como eles desejarão por outras coisas. Eles precisam saber onde encontrar esse significado. Eles querem fazer algo que realmente conte em suas vidas. Essas histórias, as histórias de Davi, Daniel, Timóteo, as histórias missionárias, as histórias militares da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil e outras, ajudam-nos a ver isto. Assim, nossas crianças irão ouvir histórias de jovens que fizeram maravilhosos atos de bravura. Sexto, faça do Evangelho o tema constante de todos os seus ensinos. Isto é, lembrar constantemente a seus filhos que Cristo morreu pelos pecadores e que Ele fornece a maneira de preservar e restaurar a comunhão com Ele, mesmo quando tudo mais falhar. Todas as crianças fracassam. Todas elas fazem coisas ruins. Suas consciências os repreendem. Eles sabem que são pecadores. Eles precisam ser lembrados repetidamente da maneira evangélica de lidar com o fracasso e o pecado, não da maneira mundana. Caso contrário, eles se tornarão reservados e esconderão seus pecados porque não sabem como resolvê-los com Deus, muito menos com seus pais. Mas se os pais os lembram consistentemente da maneira evangélica de lidar com o fracasso, então eles podem evitar que seus filhos escondam seus pecados. Sétimo lugar. Não assuma que tudo está bem em seus corações. Pergunte. Pergunte mais do que o resumo. Como você está? Procure momentos a sós com eles em seu quarto, ou no carro, ou em um restaurante, onde é só você e seu filho. Sonde seus corações, seus sentimentos, seus medos, suas esperanças, os desafios que experimentam na escola e com seus outros irmãos. Não se contente com uma resposta superficial de uma só palavra. Conte-lhes histórias sobre seus próprios sentimentos quando você era uma criança, seus próprios fracassos e pecados e lutas, para que eles se abram para contar-lhe. Acho que poucas coisas mais aliviam uma criança e lhes dão esperança, como saber que mamãe e papai não são infalíveis. Em oitavo lugar, ajude seus filhos a encontrar bons amigos, cristãos e piedosos. A Bíblia diz que a má companhia corrompe os bons costumes, 1 Coríntios 15:33. Claro, queremos que nossos filhos cresçam para serem bons evangelistas. Mas é um erro pensar que ter um amigo próximo que não seja uma pessoa convertida é uma boa preparação para isso. Há uma diferença entre amar pessoas não convertidas e amar o que elas amam. Para mentes jovens e que facilmente se impressionam, as armas da guerra espiritual contra os poderes do mal ainda não estão totalmente desenvolvidas. Nono, certifique-se, se puder, de que seus filhos tenham uma boa igreja onde eles estejam formando os hábitos de culto e o discipulado corporativo. Deixe-os ver você, mamãe e papai, amando a igreja, adorando, cantando, orando e sendo membros ativos da igreja. Se é isso que você quer que eles sejam, eles precisam ver você sendo isso. Em 10º lugar, em sua casa, estabeleça proteções em todos os dispositivos eletrônicos para que seu filho esteja sob o mesmo escrutínio que sua mãe e seu pai, ou vice-versa. Não os trate como não confiáveis, fingindo que você está acima de qualquer análise. Deixe-o saber que toda a família entende o perigo da pornografia, assim como outras distrações superficiais. E como é fácil ter acesso a ela? Certifique-se de que eles saibam que mamãe e papai compartilham a mesma preocupação, a mesma carga, a mesma propensão e a mesma responsabilidade. 11º lugar. Sugiro que mamãe e papai formem um relacionamento com um ou dois casais para estabelecer um plano de jejum e oração juntos. Talvez uma vez por semana ou algo semelhante. Pular o almoço, reunir-se e orar durante 30 minutos por seus filhos. Ore para que Deus exerça seu poder sobrenatural para operar em seus filhos todos os sonhos que você tem sobre a piedade deles. Tenho certeza de que há outras coisas importantes que eu não disse, mas menciono estas 11 na esperança de que possam estimular nossa amiga Molly a ir mais fundo e encontrar sua própria maneira com os seus filhos.
Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.